Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ícones do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Que show, hein, pai? Seria o show aí, viu? Valeu, Xará, valeu. Um abraço para você, para o Alê. Cruzeiro que não perdeu atletas, né? Para essa partida contra o Flamengo. Tinha que ser esse tema também, essa fala, pelo menos uma notícia boa para o Lucas e para o Cássio, eles falando do grupo também do Cruzeiro que estava pronto, mas é uma boa notícia não perder Caio Jorge, não perder Fabrício Bruno para um jogo tão difícil que vai ser na quinta, né, Romano? É isso aí, era a grande preocupação, a gente falou isso durante a semana, porque eram 7 jogadores, 5 titulares. Então, assim, tinha essa preocupação. Agora, foi importante a fala do Lucas Silva, por tudo que ele representa, por ser o capitão, por ser o líder, o Alê. Não sei se você concorda, ele dizendo o seguinte, não entramos preocupados, quem estava pendurado não entrou preocupado em tomar esse cartão. Eu acho que isso é fundamental, até a gente chegou a especular durante a semana se o Léo Jardim pouparia alguém, e a resposta, acho que unânime aqui, foi que não pouparia porque sabe da importância também do jogo contra o Vasco, né? Aliás, o Lucas, para mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. E aconteceu uma coisa no primeiro tempo, que eu acho que justifica as apostas do Léo Jardim no segundo tempo. Você vê como é que são as coisas, né? Teve jogo que o Cruzeiro ganhou e eu fiz ressalvas, no meu modo de entender, a atuação do Léo Jardim, principalmente na demora para trocar. Então teve jogo, inclusive, que ele trocou nos acréscimos, né? E eu acho que... O jogo do Santos, não foi? O Santos, o próprio... Mirassol. Isso. Então, alguns jogos que ele trocou nos acréscimos. E hoje, mesmo sem o Gabigol, sem o Sinisterra, que são talvez ali as primeiras opções para o ataque, ele tomou uma atitude corajosa e ele entendeu o que é o jogo. Por quê, o Romano? Com o Christian e com o Wanderson, você tem dificuldade. Você tem várias vantagens, muitas vantagens, várias vantagens, principalmente no momento defensivo do time, na recomposição, na compactação. Tem muitas vantagens, até para dar mais liberdade para Matheus Pereira e para Caio Jorge brilharem. Mas quando você precisa deles para atacar, na maioria das vezes eles não vão, né? E hoje aconteceu isso. E o time ficou muito preso, porque o Matheus Pereira não fez um grande jogo. E é normal, e pode acontecer. E o Caio Jorge não foi bem alimentado. Foi muito bem marcado e não foi bem alimentado. Não foi uma partida nível Caio Jorge, que está brigando para ser o melhor jogador do campeonato, além de artilheiro, né? Artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Então, quando esses dois têm um bloqueio, que você vai normalmente para os jogadores de lado,
você não tem criatividade, você não tem habilidade, você não tem, sabe, agressividade, você não tem ajuda. Mas você tem outras ajudas. E tá tudo bem. E é isso aí. E contra o Flamengo, inclusive, se eu sou o treinador, eu não penso nenhuma vez em colocar o Christian e o Wanderson. Contra o Palmeiras, então, nem se fala, sabe? E contra outros times que têm uma parte técnica apurada, que tem um bom futebol. Mas quando você precisa atacar o adversário, agredir o adversário, tem dificuldade. Então, por isso que ele já volta para o segundo tempo com o Arroio no lugar do Wanderson. E na sequência, ele coloca o Mateuzinho no lugar do Christian. E o Mateuzinho errou, sim, mas eu não vou classificar a carreira dele como fracassada porque ele cometeu um equívoco. Para mim, eu vou continuar. E assim, respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu não tenho dúvida que o Mateuzinho é melhor que o Christian. Mas não tenho nenhuma dúvida. O cara pode... Eu entendo os motivos que o Christian é o titular. Falei que seria no meu time aqui para jogar contra o Flamengo. Mas tecnicamente, de riqueza, de recurso, eu não tenho dúvida. Não é porque ele errou aqui que eu vou falar que o cara não joga bem. Mas, Ale, o Lucas Silva falou sobre isso, né? Ele falou que o erro começou em deixar o Vasco sair jogando da defesa, né? Exatamente. Então, assim, o Matheus Henrique, ele foi só a ponta do iceberg. Mas o negócio começou lá embaixo, né? Que é o papel, inclusive, muito bonito, né? Muito louvável de um capitão, de um líder, né? Com certeza. De um líder, né? E aí é mais uma bola longa. O primeiro gol sai de uma bola invertida e o segundo gol sai de uma bola longa, do campo de defesa que essa bola vai... na verdade, era uma bola que era do Kaique, que ele não consegue fazer o domínio, o corte, não consegue tocar na bola como deveria. A bola sobra ainda para você ver como as coisas acontecem, né? O Mateuzinho estava fazendo a cobertura do lateral e aí ele acha que está soberano na jogada, domina para dentro para sair jogando, porque o time estava perdendo e o Paulo Henrique estava acreditando ainda que pudesse dar alguma coisa e deu, né? Mas, de qualquer maneira, o que faz o Léo Jardim com essa identificação com relação ao Christian, ao Wanderson e também entendendo que o Matheus e o Caio Jorge não estavam conseguindo jogar. Quem estava armando o time eram os volantes, principalmente o Lucas. Né? E realmente aí não é a função dele, embora ele possa colaborar como fez. Ele pega e coloca o Arroio de um lado e o Mateuzinho do outro. Pô, tá errado ele? Eu não acho. A coisa... ele botou o Mateuzinho e o Mateuzinho falhou no lance do gol. Ele mexeu errado. Não acho. É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Tá sujeito a isso, mas eu acho que ele foi bem. E depois, embora o jogo tivesse acabado... Não, claro, tinha muita coisa para acontecer, muitos minutos. Mas para mim o jogo acabou no 2-0. Ele continuou tentando de forma valente. Colocou o Marquinhos... E aí colocou o Mateuzinho para jogar como segundo homem de meio campo ao lado do Lucas Silva. Depois colocou o Marquinhos na lateral e colocou o Bolassi. Ele foi tentar. Ele foi deixar a equipe mais agressiva. Então o Léo Jardim, ele fez a parte dele. Eu acho que ele fez a parte dele. Mas acontece de um jogador que é muito bom errar, de um jogador que é muito regular, como é o Kaique, errar. Dos dois principais nomes do time não conseguirem jogar, ou pela marcação adversária, ou porque não estavam numa noite tão inspirada, né? Então acontece, são circunstâncias do jogo e do campeonato principalmente. Então acho que o torcedor do Cruzeiro, claro que está chateado, porque podia passar o sábado na liderança do Brasileiro, mas vou repetir aqui uma brincadeira que eu faço, mas com fundo de verdade, Romano. E eu, normalmente, sou bem xingado por causa disso. Começa o campeonato, não. Vou até um pouquinho antes. Cruzeiro é eliminado nos pênaltis pro América no Campeonato Mineiro. Semifinal, ok? Semifinal do Mineiro. O América passa nos pênaltis. O América, que tá lutando para não entrar na zona do rebaixamento novamente. O Cruzeiro é eliminado na semifinal do Mineiro. Nas penalidades. Você chega pro torcedor do Cruzeiro ali, antes de começar o Brasileiro, fala assim, quando chegar 25 rodadas do Brasileirão, você vai estar em segundo lugar. Aquele que quer ser mais crítico, em terceiro lugar por pontos perdidos, porque o Palmeiras nesse momento tem 3 jogos a menos, mas segundo ou terceiro lugar. E está na semifinal da Copa do Brasil, tendo inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você assina, você quer... Lógico que o torcedor ia querer, pô. Claro que o torcedor ia querer.
ele tá me xingando porque ele falou, mas a gente podia ser líder. Tudo bem, claro que podia. Podia mesmo. E pode ainda, inclusive, na quinta-feira se recuperar. Tem muito campeonato pela frente. Mas é uma grande... Poxa, o Romano, fora de casa, o Cruzeiro não perdia 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias e 3 empates. Não, você quer saber qual foi a última derrota? Se forem todas, foi contra o Palestino. Dia 24 de abril. 24 de abril, tem 5 meses. E outra coisa, foram 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates. Duvido, se você perguntasse na rua, saísse na rua, falasse assim, você torce pra quem? Pro Cruzeiro? Você lembra qual foi a última derrota? O cara nem lembrava. Que foi inclusive contra o Bragantino, e numa circunstância, porque o Cruzeiro só tinha perdido 2 vezes como visitante, né? Foi na segunda rodada pro Internacional, quando o Jonathan Jesus foi expulso injustamente, e aí o Cruzeiro jogou o jogo inteiro com um jogador a menos e perdeu de 3-0. Aí depois, quando o Léo Jardim muda o time, que é aquela mudança radical e tudo, que pegou todo mundo de surpresa, que foi a virada de chave do Cruzeiro, foi contra o São Paulo no Morumbi. Foi quando ele mudou o time. Tirou os medalhão e tal, não sei o quê. Na sequência, o Cruzeiro faz uma das melhores partidas do ano, que foi no Mineirão, 3-0 contra o Bahia. O Bahia não viu a cor do caroço. Só que como tinha muito jogador que estava sem jogar, Christian, Lucas Silva, o terceiro jogo foi contra o Bragantino em Bragança. E aí o time sentiu a perna pesada, 1-0 pro Bragantino. Foi essa última derrota do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro. E essa foi a terceira. Então é muito impressionante que o time consiga ficar todo esse tempo sem perder fora de casa. Sabe? Pontuando, ganhando na maioria das vezes. E hoje não deu, hoje não foi. E faz parte. Mas, repito, a campanha do Cruzeiro é de bater palma, é de aplaudir. Pode acontecer muita coisa no campeonato? Sim. Tem a Copa do Brasil quando acabar o Campeonato Brasileiro, em que o Cruzeiro tem todas as possibilidades. Então, não é uma derrota, não é um jogo um pouco abaixo que vai manchar tudo isso, né, Romano? E quem garante que o Flamengo vai ganhar do Corinthians amanhã? Ninguém garante. Né? Ninguém garante. Até porque o Felipe Luiz já falou que tem vários jogadores que estão cansados, porque tiveram uma batalha lá contra o Estudiantes na Argentina, a descarga emocional também, enfim, viagem. Então tem jogador que não vai jogar. E também, evidentemente, o Corinthians tem o seu valor, né? Principalmente diante da sua torcida. Não é um adversário simples. Assim como também o Bahia, que vai receber o Palmeiras, que precisa se reabilitar na competição, também é um time muito forte. Vai ser uma parada indigesta pro Palmeiras. Lembrando que, isso é muito importante, o Palmeiras e o Flamengo ainda tem no mínimo, eu acho que serão 3, mas tem no mínimo 2 jogos de Libertadores pela frente. Eu acho que serão 3. E nesse período, Romano, em que o Palmeiras disputou a Libertadores e o Flamengo também quartas de final, num recorte de 3 jogos entre essas partidas da Libertadores, o Cruzeiro ganhou 9 pontos, foram as 3, na verdade o Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas, mas foram as 3 vitórias seguidas nesse recorte. O Palmeiras ganhou 7 pontos de 9 e o Flamengo ganhou 5 pontos de 9. Então, assim, por mais que eles tenham elencos incríveis, e tem mesmo, mas você tira um Flaco Lopes, um Vitor Roque, um Andréas Pereira, você tira um Jorginho, um Saul, um Arrascaeta, você tem um impacto, lógico que você tem, pô. Com certeza. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.